Sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje a coesão referencial. Então, recapitulando, o que é coesão e o que é coerência textual? A coesão, gente, é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. E a coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha um sentido. Então, ambos são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, que esse texto seja harmonioso e faça sentido para o leitor. A coesão. Então, a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Ela, sendo bem utilizada, permite a eficiência da transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como advérbios, pronomes, empregos de conectivos, sinônimos, dentre outros. Então, vamos entender o que são essas relações linguísticas. Porque a coesão, ela é basicamente gramatical, tá certo, gente? Então, os advérbios são localizadores no tempo e no espaço. Os pronomes podem ser os pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo. Então, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que vão referenciar ou fazer referência a um termo que foi dito anteriormente, o emprego de alguns conectivos, que a gente vai estudar mais na frente, né? Então, existem também expressões que podem fazer essa conexão, como em resumo, finalmente, contudo, todavia. Os sinônimos, são palavras que têm o mesmo sentido. E esses, então, são os elementos de coesão textual, né? Que a gente chama de relações linguísticas que são feitas por esses conectivos. Para ser melhor empregada, então, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões que têm como objetivo de estabelecer essa interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quando o texto é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Então, nós vamos ver aqui tipos de coesão textual. Nós vamos ver a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é, então, coesão referencial? É o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente, como o nome já está dizendo, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, um pronome que vai fazer referência a uma palavra que foi dita anteriormente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. E a coesão sequencial, por sua vez, é a maneira como os fatos vão se organizando no tempo do texto. Para isso, então, são utilizadas relações semânticas, que são as relações de sentido, certo? Que ligam as orações e os parágrafos à medida que o texto vai sendo descrito. Conceito de coesão referencial, para ficar mais claro, né? Esse tipo de coesão. Então, a coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Então, ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações ou períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou uma expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. Então, vamos ver um exemplo. Sara saiu essa manhã de casa. Então, vamos ver aqui, ó. Sara saiu essa manhã de casa.
ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Então, onde é que a gente tem uma coesão referencial aqui? Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja. Então, ela é um pronome que está referenciando o nome ou substantivo Sara, tá bom? Então, esse tipo de elemento conectivo é utilizado para evitar a repetição de palavras. Para que a gente não fale ou não escreva dessa forma. Sara saiu esta manhã de casa, Sara foi trabalhar na loja e mais tarde Sara foi ao curso de dança. Então, a gente percebe que foi utilizado aqui nesta oração, nesse período, né, que é um conjunto de orações, a coesão referencial, utilizando aqui, no caso, um pronome que está referenciando, né, ou está sendo referente de um termo que foi dito anteriormente. Então, de acordo com o exemplo aqui, o termo ela retoma o sujeito Sara, evitando, assim, uma repetição desnecessária. Exemplos de coesão referencial. Vamos lá? Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, tanto o pronome ela, como o substantivo aqui, menina, né, está fazendo referência a Ana Elizabeth, que é o sujeito, tá certo? Para evitar a repetição de palavras. Nesse exemplo, então, o termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, nós podemos utilizar outras palavras que os leitores possam retornar e recuperar a ideia. Separamos aqui para vocês alguns termos que são responsáveis pela coesão sequencial nos textos, tá certo? Então, nós podemos utilizar aqui conectivos que dão ideia de adição ou inclusão. Que conectivos são esses? Tem vários, gente. São alguns exemplos de conectivos que a gente pode utilizar no texto, tá? Então, além disso, também vale lembrar, pois, outro sim, agora, de modo geral, por quais razões, inclusive, até, é, certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fator. Então, são vários conectivos ou várias expressões que dão ideia de adição na oração e que podem ser utilizados como elementos de coesão. Outras palavras que dão ideia de oposição, embora, não obstante, entretanto, afirmação, igualdade, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, exclusão, somente, só, sequer, se não, exceto, excluindo, tão somente e apenas. Enumeração. Em primeiro lugar, a princípio, explicação, como se nota, com efeito, como vimos. Conclusão, em suma, por conseguinte, em última análise, por fim. Continuação, em seguida, depois, no geral. Então, aqui só são alguns exemplos de elementos conectivos ou expressões de ordem, expressões de ordenação que vão, na verdade, ligar as partes do texto, né? Porque a coesão, ela serve para isso, ela é a amarração entre as partes do texto de uma forma coesa, de uma forma que, na verdade, traga a coerência ao texto, traga o sentido, para que o texto não fique sem sentido. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima
aula.